Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os 4 ouvintes do primeiro episódio do podcast Why, feito por mim, Arthur, com o objetivo de passar de ano nessa parada de novo ensino médio. Como primeiro episódio, eu não pensei no assunto que eu vou falar. Normalmente, quando eu tô falando sozinho ou com outras pessoas, o assunto simplesmente vem e sai, né? É bem espontâneo. Então, eu espero que seja assim também. Se não vier também, acho que geralmente quem gosta de escutar podcast não tá afim de escutar um papo que não sei o quê, pessoas inteligentes falando, pessoas que sabem muito de esportes falando, só querem ouvir alguém falando, né? Talvez por solidão, talvez por tédio, talvez por ser desinteressante, não conseguir ter uma boa conversa com outra pessoa, que encaixa, né, na solidão. Ou não necessariamente alguém que é sozinho é desinteressante, assim como alguém que é desinteressante é sozinho, né? Acho que são conceitos bem independentes. Mas enfim, isso é um trabalho do Ice Play, que é uma plataforma de. Lembrando, não é merchan nem nada, só. Até porque 5 pessoas vão ver essa parada. Mas é uma plataforma que basicamente chegou aí no ensino médio para botar meia tora de carvalho no ânus dos estudantes, né? Só para dificultar um pouco mais, porque. Por que não, né? A vida já é difícil demais, tem que preparar. Não gosto do Iceplay, não gosto mesmo. Eu peguei esse curso de podcast porque é algo que eu já planejava fazer e porque eu pensei, pô, se eu tiver que fazer um podcast, eu vou fazer querendo fazer, né? E de fato eu quero fazer, mas não de... tipo, eu quero fazer, mas essa coisa de ser obrigatório, de ser algo que se eu não fizer eu vou repetir de ano, vou ter problemas familiares, sociais e tudo mais, e vou acabar, né, me ferrando bastante. Eu perde a essência, perde aquela vontade de quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa de verdade, né? Quando vem essa obrigação que perde, tira o tesão de fazer a coisa. Mas foi bom, né? Até porque eu ia enrolar de fazer esse podcast muito tempo e ia acabar que não ia fazer. Então eu por mais que eu não goste do Iceplay, eu queria agradecer eles por ter, né, feito eu tomar vergonha na cara e tirar esse projeto do papel. Não ia ser esse o nome do projeto, mas, né, tem coisas aí que ajudam, mas não tem o que fazer, né? O nome que eu queria dar era mais explícito, mais obsceno, mas aí, por causa, né, como é um programa para a escola, eu pensei, putz, não vai pegar muito bem, né? E preferi não fazer. E bom, como é o primeiro episódio, eu gostaria de me apresentar aqui para fazer algo melhor. Meu nome é Arthur, eu estou estudando numa escola bacana agora, tenho meus bons 16 anos, né? Não sei o que eu espero da vida, não sei se eu quero responder essa pergunta, não sei se eu devo. Uma pergunta retórica, né? Eu mesmo faço para mim. Mas não sei se eu estou preparado para responder essa pergunta. Não sei se eu quero também, né? Assim, acho que falo de obrigação em deixar tirar o tesão das coisas, eu acho que essa obrigação da vida tira o tesão dela também, né? E aí acaba que fica uma coisa chata. Assim, seria magnífico se alguma algum ser divino existente
piscasse e falasse, não, agora você pode escolher quando você vai estar vivo e quando você vai estar morto. Então, mas não faz sentido, né? Assim como não faz sentido um ser divino existir, não faz sentido existir o ser humano optar em estar vivo e estar morto, né? Até porque quando... Acho que assim, não faria sentido mesmo, né? Se você morre, acho que você deixa de ser você, essencialmente. Porque tá morto, perdeu a vida. E se você retorna, se você, né, após morrer, retornar à vida, eu acho que a essência morreu. Sabe? Se a essência não retornar, não faz sentido. Agora, se um ser divino é onipotente, né, não tem por que não retornar à essência. Já é absurdo retornar à vida, quem dirá retornar essa essência humana. Eu sou ateu, por mais que toda a minha família, sem exceção, seja católica ou evangélica, enfim, né, crê no Deus cristão, eu não acredito. Talvez pela perda do meu pai. Perdi meu pai muito cedo. Talvez seja por isso que eu tenha ter perdido a fé em Deus. Mas Deus existe, né? Isso é fato. Talvez não como entidade onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente, mas como uma crença, né? Como uma palavra, como um pronome pessoal, substantivo pessoal, não sei. Mas como uma ideia, com certeza existe. Na verdade, eu não acho que tenha algo que não existe, né? Nesse fundamento de ideia, pensando nessa coisa como uma ideia, eu acho que não tem nada que não exista, né? Fisicamente, existem muitas coisas que não existem, né? Muitas, mesmo. E eu acredito que Deus seja uma delas. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente, energeticamente, eu acho que não existe ponto. Só como ideologicamente, né? E não sei, eu acho que eu tenho medo de ser rejeitado pela minha família por isso, então as únicas pessoas que realmente sabem disso, né, a princípio é minha prima e minha mãe e meu tio. Inclusive foi bem difícil falar pra minha prima e pro meu tio que eu sou ateu, né? Porque eles ficaram falando, não sei o que, veio do macaco, e aí começaram a imitar macaco. E eu fiquei com uma cara de bunda, porque na época eu tinha 14 anos, 13 anos e meio, por aí. Tava entre os 13 e os 14 anos na praia, e aí falaram disso. Eu falei de um sistema utópico, na época eu nem sabia diferenciar capitalismo, socialismo, disso e aquilo. Mas eu lembro que eu falei que eu sou ateu, e aí eles falaram, ih, meu filho, isso é besteira, que não sei o quê. Como que você veio do macaco? Eu não sou macaco. E aí, você não é macaco? Quando você nasceu, você não era peludo? Como é que você veio do macaco? Eu não sabia explicar a teoria da evolução, eu só não acreditava que Deus existia porque, assim, não trouxe nada... Trouxe, claro, né? Se ele, por algum acaso, existir, ele trouxe coisas boas, sim, na minha vida, porque aconteceram coisas boas na minha vida, né? Esse Deus quem traz tudo. Então aconteceram coisas boas na minha vida, sim. Mas eu não acreditava porque eu pedia muitas coisas, eu orava, eu rezava para acontecerem coisas na minha vida e elas não aconteciam. E aconteceram muitas coisas ruins que eu pedi para não acontecerem, que eu orava para que não acontecessem. E nesse momento, enquanto eu era mais novo, eu comecei a duvidar da existência de Deus, não a negar completamente a existência dele, mas sim duvidar da existência dele. E eu acho que com uns 15 anos, eu falo como se fosse muito tempo, né? Mas faz pouquíssimo tempo. Eu, na escola mesmo, eu estudei umas coisas bem básicas, bem simples, teoria da evolução e tudo mais. Eu pensei, poxa, faz sentido, né?
E na minha cabeça fez muito mais sentido do que o criacionismo. Porque eu acho absurda a ideia de algo criar tudo, algo ser o criador de tudo e não ter um criador. É até engraçado isso, né? Porque quando eu era mais novo, eu lembro que eu perguntava para umas tias minhas, para uma em específico, prefiro não falar o nome dela, que eu era bem novinho mesmo, sabe? Pergunta de criança, essas perguntas que fazem tanta falta hoje em dia, né? Que são maravilhosas, maravilhosas. Eu lembro que eu perguntei para minha tia e para alguns tios meus que são pastores na minha família, quem criou Deus? E ninguém me respondia. Tipo, ia jogando pra um lado e pro outro. Falava, pergunta pro seu tio não sei o que ele entende mais. Pergunta pra que não sei o que ele entende mais. Não sei o que, não sei o que. Não sei. E aí eu fiquei sem resposta nessa pergunta. Então eu tirei do meu, tipo assim, do meu raciocínio que ninguém criou Deus. Nada criou Deus. Deus é a única coisa que não tem criador e ele é o criador de tudo. Então, na minha cabeça não fez sentido. Assim, não faz sentido na minha cabeça nós não termos vindo de nada, né? Não faz sentido na minha cabeça a gente não ter uma origem. A gente não como raça. A gente eu falo como matéria, como tudo que existe. Nós, matéria. Não sei como nós, matéria, não tem um criador. Eu acredito na teoria do Big Bang. Não sei se ela ainda é aceita, mas pra mim faz sentido e eu acredito nela. Mas eu, assim, não consigo imaginar o que conseguiria comprimir tanta massa, comprimir tudo no espaço, sei lá, de uma bola de bilhar, de uma moeda. Sabe, o universo é enorme, gigantesco. Nós somos um átomo de hidrogênio cada um. Sabe, nós não somos nada comparado à magnitude do universo. Isso é, para alguns, libertador, para outros, aterrorizante, né? Porque, não sei, o ser humano não gosta de não ser o centro das coisas, ele não aceita a própria insignificância. Eu acho que isso é um problema, mas enfim. Voltando, eu não consigo entender como tudo isso foi criado. Não consigo bolar uma teoria. Com certeza absoluta não foi um Deus. Assim, né? Talvez. Talvez porque Deus não é só cristão, né? Deus pode ser qualquer coisa que nós não temos conhecimento que seja poderosa. Sei lá, a definição de Deus. Mas eu não acredito em Deus por isso. Eu acredito na teoria da evolução. Assim, eu acredito na ciência, né? Porque, diferente da grande maioria das religiões, não posso dizer todas, né? Eu não conheço todas, mas da grande maioria das religiões, das que eu conheço, eles não provam o próprio ponto negando os outros, negando, né, com provas e provando que os outros estão errados. Eles provam o próprio ponto impondo. Falam, não, é isso porque sim. É isso porque é isso, e se não for isso, você vai pro inferno. E falam daquele lugar de dor e sofrimento constante e eterno. E aí impõe o próprio pensamento. Eu acredito na ciência porque não é assim, né? Na ciência, se eu disser que a Terra é plana, eu tenho que provar que a Terra é plana, negando que a Terra não seja, né, provando, no caso, que a Terra não é esférica, que não é bola. Eu acho hilário essas crenças absurdas, como o terraplanismo e o cristianismo. Mas pode ser absurdos para uns, né? Mas assim, tem lados ótimos na religião. Porque para pessoas que não conseguem
ter essa capacidade de pensar sozinhas, não conseguem ter a capacidade de, né, ter um pensamento próprio, de... Estou sendo redundante aqui, mas que não conseguem ter uma opinião própria. Acho que traz uma paz para eles enorme, porque na cabeça deles é só eles não matarem, não roubarem, não trazerem mal aos outros, né? Não desapontarem, etc, 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 etc. E vem milhares de regras. Não é só ser uma boa pessoa, né? Eticamente, assim. E se fizer besteira, se arrepender que você vai morrer e vai ficar tranquilo. Eu não acredito em vida após a morte. Eu acredito que morreu, acabou, né? Essa vida é a única que a gente tem. E, e as pessoas aproveitam como elas desejam. Mas eu quero parar com esse papo de crença e tudo mais, porque eu não quero que isso seja um podcast opinativo, apesar de eu ter perdido vários e vários minutos falando besteira, né? Que vem da minha cabeça. Não tenho roteiro fazer esse podcast. O curso falou de fazer roteiro pro podcast. Isso me irritou muito. Isso me irritou demais, porque eu não gosto disso. Pra mim, deixa de ser um podcast, sabe? Pra mim, um podcast tem que ser realmente uma pessoa falando, conversando normal, naturalmente, não uma pessoa que pensa no que ela vai falar pra ver o que vai agradar o público e não sei o quê, e faz um roteiro pra isso. Eu não acredito nisso e eu acho ridículo. Eu odeio essa padronização das coisas. Eu acho extremamente chato. Chato a palavra. Essa padronização. E pra mim, eu não quero fazer com roteiro, eu não vou fazer com roteiro. Assiste quem quiser assistir. Ouve, no caso, né? Porque, não sei, eu gosto, eu falo sozinho comigo mesmo, né? Não sei se isso é um defeito, uma doença, eu imagino que todos façam isso, mas eu falo muito. Não em voz alta, claro, mas eu penso muito comigo mesmo. Eu penso até demais e eu acho que isso é um problema. Eu queria conseguir não pensar em nada, né? Eu acho que seria o dom que eu mais queria ter é esse, não pensar em nada. Porque o vazio é bom. O vazio é bom. A ausência das coisas é bom, às vezes, né? Não sempre, claro. Mas faz bem tirar um tempo e só descansar, sabe? Como quando faz com o computador, quando ele tá com a memória cheia, reseta, reformata, mas mantém os arquivos, né? Na opção do Windows de formatar. Tem lá para manter os arquivos pessoais e apagar só lixo e recolocar o sistema, ou apagar tudo. Tinha que ter essa opção do ser humano, né? Aí, ó. Deus não botou isso no homem, não. Tá vendo? Ó, que bosta. Faltou. Voltando, né, a me apresentar. Acho que eu tirei muito tempo pensando e falando besteira. É, é isso. Sou ateu, tenho 16 anos. Sou um pote vazio, a princípio. Talvez pela minha idade, talvez pelo meu desinteresse sobre as coisas. Mas acho que com o tempo eu descubro isso, né? Se com 30 anos eu ainda for um pote vazio, aí eu vou me preocupar. Talvez seja tarde. Talvez não. Eu só vou descobrir quando chegar lá. E, bom, acho que eu já falei bastante coisa para esse primeiro episódio. Creio eu que eu falei. Não, não falei. Lembrei do meu deus, do Apolo, um cachorrinho maravilhoso que infelizmente está doente, tadinho. Talvez ele seja sacrificado. Vamos ver, vai depender se ele melhorar ou não. Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. Eu chorei muito por causa disso, esses dias. Porque eu amo o Apollo. Ele é lindo. Ele é fofo. Sempre que eu preciso dele, ele tá ali. Ele é chato. É insuportável. Chora. Late. E é um choro que parece mesmo de humano. Parece assim, né? Com autotune, com os efeitos de voz, mas parece.
com um choro humano. E é lindo ver o Apollo. Porque ele é lerdo, ele é burro. Ele tá de boa com a vida, ele só existe ali. E eu queria poder ser igual a ele. Eu queria só sumir. Ir para uma montanha no meio do nada, com um facão, um mapa. Não, nem precisa do mapa, não. Um facão, uma bússola, um GPS. O GPS seria bom, né? Vamos aproveitar das evoluções tecnológicas. E conhecimento. Acho que é o que eu precisaria para ter paz. Eu ia para uma montanha dessa, eu comia o que eu caçava, o que eu colhia nas florestas. Acho que assim, o que tá faltando é umas louças para lavar, uns problemas para arrumar um trabalho para trabalhar. Tá faltando é isso, né? Acho que eu tô tendo muito tempo livre para eu ficar pensando e pensando demais e me arrependendo de pensar depois. E pensando que eu me arrependeria se eu não pensasse, né? Enfim, é isso. Tem o Nino também, mas o Nino não é mais meu. Ele é da minha avó agora, da minha bisavó. Queridíssima bisavó. Adoro ela. Um amor impressionante. Como pessoas mais velhas, né? Mais velhas mesmo, idosos, geralmente são tão legais, tão fofos. Até você descobrir que eles são pedófilos ou abusadores ou só negam imposto, né? Ou, enfim, são péssimas pessoas. Não é sempre, acho que na verdade, na minoria, na maioria dos casos, mas geralmente são homens que são pessoas ruins mesmo. Minha bisavó é bacana. Minhas bisavós são bacanas. Bisavô morreram todos, né? Então, não lembro muito de como eles são, não. Acho que depois que eu virei mesmo uma pessoa, lá pros meus 12 anos, acho que eles já estavam mortos, então eu não lembro muito bem, não. Meu pai, inclusive, também já estava morto, né? Então, eu lembro bastante do meu pai porque ele morreu mais tarde. Ele morreu, eu tinha 9 anos. Então eu lembro bastante do meu pai. Era um ótimo pai, um ótimo pai. Eu adorava aquele homem. Infelizmente se foi. E infelizmente, por eu ser ateu, eu acredito que eu nunca mais vou vê-lo. Faz parte. Foi bom enquanto durou. E eu não sei como encerrar isso. Já tá com 27 minutos a gravação e eu não sei como encerrar isso. Mas eu quero encerrar. Eu queria agradecer, né? Se alguém chegou até aqui, conseguiu ouvir tanta merda saindo da boca de uma pessoa só até aqui. Eu queria te agradecer e pedir pra você ser você mesmo e ter opinião própria. Não simplesmente acreditar no que os outros dizem porque eles disseram. Seja cético, seja sádico, seja feliz. Alegre-se com o que te alegra, não com o que alegra os outros, né? Enfim, é isso. Queria agradecer de novo. Já agradeci. Antes de acabar, eu queria dizer o porquê que eu gostei da ideia de fazer podcast. Que nem eu falei, eu já queria fazer. Talvez no próximo episódio eu fale mais sobre essa ideia de fazer, né, do papel. Mas eu gostei mesmo porque eu me viciei no programa do Abu Janra, falecido, né? Que é maravilhoso, é ótimo. É um homem velho, sem noção, sem senso algum, né? Com os sentimentos das pessoas, com o que elas vão pensar, com o que elas vão responder, zero. E perguntando tudo aos entrevistados dele, perguntando tudo sim, né? Tudo é muito, mas perguntando coisas ótimas se ouvirem, perguntas que devem ser feitas assim, não devem ser escondidas, porque
poxa, as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que saber do que elas pensam, não pode colocar tudo na caixinha mental e esconder os problemas e os traumas. Talvez, né? Talvez. Nem tudo. Tem coisas que devem sim ser escondidas, mas tem coisas que as pessoas simplesmente têm vergonha de saber, mas querem saber. Então eu gostei muito do programa do Abu Janra, chama Provocações. Agora ele está sendo apresentado por um outro entrevistador. Não vi nenhum episódio desse novo entrevistador, mas não foi com a cara dele, então não vi. Quem sabe eu não veja hoje, né? Vamos ver. Aí eu gostei do programa dele e, pô, pensei, tá, eu quero fazer isso também. Porque eu achei muito legal. Não sei se eu vou ter verba pra fazer isso, mais velho. O novo, com certeza não vou ter. Vontade sempre tem, mas verba não. E nós vivemos num sistema capitalista, né? E se não fosse capitalista, eu imagino que eu precisaria de outra moeda de troca, outra forma de troca para conseguir os utensílios necessários para isso. Ou então eu precisaria de muito tempo e muito tempo. Não sei se eu teria isso em outro sistema. Não sei se eu tenho isso no capitalismo. Não sei se as pessoas têm, acho que não. Mas o ser humano nasceu para sofrer, para buscar a razão do sofrimento. Obrigado a todos. Aguardo vocês num próximo episódio. Vocês 4 espectadores. 1 espectador que chegou ao final do programa. Te aguardo no próximo. Se puder compartilhar com seus amigos. Quem sabe, né, eles não gostem. Adeus.